Wicked é um fenômeno, isso é inegável, e agora com o segundo filme isso ficou ainda mais evidente, só que alguns comportamentos, a fisionomia, o comportamento nas premieres do elenco tem chamado a atenção de todo mundo e tem deixado a gente até com uma pergunta na cabeça se tem algo bizarro acontecendo ali por trás. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes de qualquer coisa, vocês já sabem, eu sou o John Maratonize, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e me sigam nas outras redes que tem dica de filme e série quase todo santo dia. Vamos lá, só explicando assim pra quem não sabe nada de Wicked, quem tá em outro planeta, mas pra entender o contexto da história. O Wicked é do mesmo universo de O Mágico de Oz e ele se passa tanto antes da história do Mágico de Oz, tanto durante quanto depois. Então ele varia ali nos tempos em relação à história do Mágico de Oz, que é aquela história famosa. Aqui todo mundo conhece da Dorothy, do Homem de Lata, do Espantalho, do Leão. Mas o Wicked é focado nas bruxas de Oz. Oz é o lugar, né, que acontece tudo isso. E ela, inclusive, foi uma das primeiras imagens, assim, o estereótipo de bruxa que a gente teve na história, sei lá, do cinema, da humanidade. Dela ser verde, do chapéu pontudo. Esse estereótipo que a gente criou, tem muito dessa personagem do Mágico de Oz que veio a ser de Wicked. E aí foi só em 1995 que o romancista Gregory Maguire lançou o livro Wicked e a História Não Contada das Bruxas de Oz. Isso nasceu da necessidade dele de explorar essas bruxas, esses personagens, esse universo à parte, vamos dizer, porque no livro do Mágico de Oz era meio que uma bruxa má, deixava escondida lá, não tinha essa, né? Nessa falta ele resolveu escrever um livro sobre isso, que foi lançado em 1995. Daí pra frente o universo de Oz ele foi expandido e consequentemente adaptado para diversos formatos, filmes, peças, jogos, e isso também aconteceu com o universo à parte que é o Wicked. Em 2003 estreou o espetáculo da Broadway de Wicked, que era baseado naquele livro de 1995 que eu falei, mas com algumas ali diferenças. O foco do espetáculo da peça era a relação entre a bruxa má do oeste, que é a Elfaba, como a gente conhece agora, e a Galinda, que a gente conhece como Glinda, que era a bruxa do bem, ou bruxa boa do sul. A Glinda, ela já tinha um estereótipo bem diferente, é tudo muito rosa, ela tem um estereótipo, na verdade, de fada, de princesa, porque a gente criou na nossa cabeça uma coisa com a bruxa, da bruxa ser, né, má e fazer o mal, então também já tem a ver com esse estereótipo que o próprio Wicked já criou na nossa cabeça. Com a bruxa má do oeste, a Elfaba. A Glinda a gente não consegue ver ela tanto como bruxa, mas ela é uma bruxa boa. Não teve jeito, o espetáculo se tornou um dos maiores sucessos da Broadway, junto ali com o Rei Leão, o Fantasma da Ópera, só cachorro grande. No Brasil, esse espetáculo ganhou uma adaptação que é o maior responsável pelo sucesso de Wicked aqui, com toda certeza. As atrizes são a Mari Ruiz e a Fabi Bang, que interpretam a Elfaba e a Glinda, respectivamente. A peça é um sucesso, muitas sessões, todas lotadas o tempo todo. Bom, agora chegamos no ponto que é o início de tudo. Em 2012, uma adaptação para os cinemas de Wicked foi anunciada pela Universal Pictures. Antes disso, já tinha uma conversa ali de Wicked se tornar uma versão não musical da ABC, mas que não foi para frente. Mas só foi em 2021, para você ver como demorou de 2012, que foi o anúncio, até 2021, que soubemos que a Cynthia Erivo seria a Elfaba e a Ariana Grande seria a Glinda. A Cynthia, ela tem um nome um pouco menos projetado assim mundialmente em relação à Ariana Grande, apesar de que ela é uma artista assim, não sei nem dizer, ela é completa, ela é muito boa atriz, ela é muito boa cantora, ela é multifacetada, acho que fala assim, muito versátil e tem uma voz absurda. Tem um filme com essa mulher que o nome é Harriet, que também tem uma música tema gravada por ela, que é um espetáculo, ela dá um show em tudo que ela faz. Já a Ariana Grande, ela começou a aparecer ali na Nickelodeon, né, nas séries Brilhante Vitória, Sam Cat, enfim, ela começou ali. Depois que ela saiu dali, a Ariana Grande começou a carreira musical dela solo e rapidamente ela se tornou uma diva pop. Estourou no mundo inteiro, ela é conhecida no mundo inteiro, ela é muito famosa e é também muito talentosa. O que essa menina canta é um negócio absurdo. Ela tem muitos números também, acho que é uma das maiores da atualidade e tem Grammys também. Então a mulher completa, tem tudo. Interessante falar que o diretor dos filmes de Wicked, ele falou, o John M. Chu, acho que fala assim, ele disse que apesar das duas já terem uma carreira ali consolidada, a Cynthia acho que mais como atriz e a Ariana mais como cantora, mas as duas são, né, fazem as duas coisas, elas precisariam passar por testes e elas passaram por testes. Fizeram audições com outras candidatas como se fossem ali pessoas normais, né? Quem é a Ariana Grande e Cynthia Erivo? Mas se destacaram e conseguiram os papéis. A Ariana Grande, ela tem um hiperfoco com a Glinda de muito tempo. Ela falou em 2011, ela
fez esse tweet aí, dizendo que o sonho dela era interpretar a Glinda. Ela falava em 2011. O filme foi anunciado um ano depois e, sei lá, 9 anos depois ela veio a ser escalada como a Glinda. Então é uma parada que está enrustida nela, né, enraizada nela há muito tempo. Era um sonho, acho que quase de infância, não sei. As gravações de Wicked 1 e Wicked for Good ou Wicked 2 aconteceram simultaneamente. Os ensaios começaram em agosto de 2022 e as gravações oficiais começaram em dezembro desse mesmo ano. Só que no meio do processo tiveram que parar algumas vezes por conta da pandemia ali em alguns momentos, né? A pandemia ainda estava naquele vai não vai. E também no final de 2023 por conta da greve dos roteiristas. Rolaram alguns atrasos também porque a Universal ali na logística dela resolveu lançar o musical Cats antes. Pra quem já assistiu sabe que é uma bomba, mas enfim. Aí esse musical passou na frente ali na fila e foi lançado antes. Em 2024, no comecinho ali, as gravações retomaram e foram finalizadas, mas de uma forma bem sigilosa, todo mundo bem escondido ali, mas foram finalizadas. O que dá pra perceber muito é que o processo ele foi bem de altos e baixos, né? Por conta das travas que acontecem em vários filmes. Mas dá pra perceber também que a Ariana, principalmente, a história de Wicked é uma coisa que ela sempre quis viver. A Cynthia também, eu acredito, do tanto que ela se entregou no papel. Dá pra perceber em alguns momentos que se confunde a vida delas, a história delas real, a vida real e a história das personagens, né? Com a Glinda e com a Elphaba. Vamos lá, nas redes sociais da Ariana Grande, principalmente ali no Instagram, eu fui fuçar. Entre 2021 e 2022, ela era jurada do The Voice lá dos Estados Unidos. Ela também estava promovendo seu álbum Positions, um pouco diferente do que a Ariana vinha fazendo, mas com aquela conotação assim de letras meio sexuais e tal, mas parecia ainda muito com a Ariana Grande. E ela também tinha a marca de maquiagem que é bem famosa e ela tava promovendo ali essa marca. E era essa basicamente a imagem dela no momento. E aí esses aqui são os primeiros registros da Ariana Grande junto da Cynthia Erivo ali entre 2022 e 2023. Gente, pode ser maluquice minha, tá? Porque eu sei o que acontece mais na frente, mas eu já acho a Ariana Grande um pouquinho diferente. Não sei se teve já uma orientação da produção, do diretor, né, no geral ali, para que ela se posicionasse de uma forma diferente, pelo menos inicialmente, não sei, mas eu já acho que tem uma coisa diferente do que ela era. Depois disso, a Ariana Grande deu uma sumida da música, ela ficou um tempo sem lançar nada, mas eu acho que talvez para se dedicar ao papel, a promoção do filme, enfim, material do filme. Mas no início de 2024, ela brotou anunciando um single e um álbum novo. O nome do álbum era Eternal Sunshine, desculpa meu inglês aí, mas é tipo Eterno Brilho do Sol, algo nesse sentido. E ele não teve hits estrondosos, tipo assim, performou bem, é a Ariana Grande, ela tem um público grande, tinha muito tempo sem lançar nada, mas teve músicas que fizeram um certo sucesso, não não hits mundiais, mas fizeram sucesso. E tem até um clipe muito bem feito, que é referência daquele filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. O nome da música é We Can Be Friends. Velho, o clipe é maravilhoso. Mas nesse período, a Ariana Grande, ela tava conciliando a promoção do álbum, né? Promover o álbum, promovendo também o Wicked, o primeiro filme. Já tava gravado, já ia ser lançado nesse ano e tal. Então ela tava conciliando as duas coisas. A Ariana Grande, ela já tava, eu tinha falado um pouco antes, mas ela deu uma emagrecida de leve, assim, não absurda, mas deu uma emagrecida de leve, ela tava loira, tava diferente da Ariana Grande lá das antigas, ela tava com uma outra pegada. Você vê até em algumas fotos que, tipo assim, mesmo ela promovendo esse álbum, que tinha uma estética um pouco diferente, ela se comportava já um pouco como a Glinda, sabe? Princesinha e tal. Tem até um clipe desse álbum que é destoa, ela é uma mulher gato e é com aquele ator que faz o Joe de You, Penn Badley, se eu não me engano. E ela é uma mulher gato, e aí lembra mais aquela mulher sensual que a gente conhece da Ariana Grande e tal. Mas essa foto aqui exemplifica bem o que era a Ariana Grande nesse momento, o que prevalecia ali. O que me quebra dela estar se vestindo como a Glinda é que, tipo, ela tem uma postura esquisita. Um olhar de garota meio, eu não sei o que eu tô fazendo, tipo Lost Girl, meio, sabe, tipo, eu não sei o que tá, meu Deus, eu não sei explicar, só sei que incomoda, porque é como se ela voltasse a ser criança no corpo de um adulto. Crazy Girl, não sei, velho, é uma parada
esquisita. Já a Cynthia Erivo, se você procura registros do antes e durante o Wicked, as mudanças elas são mais sutis. Tipo assim, ela já era uma atriz muito renomada, ela já tinha feito muito mais papéis do que a Ariana Grande, com uma carga dramática maior e tal. Então a mudança nela, assim, visualmente você olhando, foi um pouco menor. Ela já esteve na série Outsider da HBO, no filme Harriet, como eu já tinha falado, e ela até já interpretou uma bruxa meio fada em Pinóquio da Disney. Mas uma coisa que você percebe que vai mudando aos poucos é também a perda de peso dela. Isso foi inevitável. Dá pra perceber aqui nesse antes e depois dessas fotos que ela perdeu um peso. Gente, e assim, esse vídeo não é pra gente julgar o corpo alheio, até porque, pelo amor de Deus, ninguém tem que fazer isso, cada um com seu corpo, a saúde é o que prevalece e tal. A gente já existe uma pressão estética absurda sobre as mulheres, não é sobre isso. O problema, que eu vi até um criador de conteúdo também falando, é que quando acontece uma mesma mudança, várias atrizes de um elenco de um mesmo filme, as mudanças são muito semelhantes em um curto período de tempo, é no mínimo esquisito. Não tem problema nenhum se elas quiseram emagrecer, etc. Mas é no mínimo esquisito porque vai além do corpo, não é o corpo apenas. Eu vou falar um pouco mais pra frente, mas é também o comportamento delas. Com a divulgação intensa no primeiro filme, as coisas ficavam cada vez mais esquisitas, principalmente ali entre a Ariana e a Cynthia. Não que elas se estranharam, o contrário disso, elas viviam grudadas o tempo inteiro. Só que a relação entre elas duas e a forma como elas se portavam e a postura delas, até uma com a outra, começou a chamar a atenção de todo mundo. Primeiro que é muito teatral o tempo inteiro. Eu não sei se elas tiveram que ensaiar muito, se na preparação, a preparação foi muito intensa, então elas foram absorvendo aquilo, absorvendo, até que elas se tornaram as personagens, porque é tudo muito teatral o tempo inteiro. Elas choram com tudo, elas se emocionam com tudo o tempo inteiro. Gente, assim, é pra não parecer problemático de tipo, ai meu Deus, elas não podem se emocionar, elas não podem ser sensíveis. Não é isso. Quem tá acompanhando essa tour aí de Wicked sabe do que eu tô falando. É uma parada muito estranha. A Ariana, ela se porta como uma pessoa indefesa. Em vários momentos você vê ela, oh meu Deus, tipo isso, tipo, ai meu Deus, eu sou de cera e eu vou ser quebrada. E a Cynthia é como se fosse a protetora dessa criança, sabe? Como se fosse uma mãe e filha ali. A Cynthia é a forte que tem que proteger a menina que qualquer coisa vai ser quebrada. Aí tem vários vídeos que viralizaram. Por exemplo, tem um vídeo que a Ariana tá aqui dando entrevista e tal, com um colar preso aqui no pescoço, que tá perfeitamente ali, ninguém percebe, não tem nada estranho. Aí a Cynthia vai lá e pega no colar e corrige a posição como se tivesse errado, mas não tava errado. Aí ela vai lá e volta pra posição que tava. Tipo assim, uma coisa meio forçada, meio estranha. Todo mundo ficou, oxe, entendi. Tem um outro vídeo de um entrevistador falando com elas duas, e aí o cara meio que balançou a mão da Ariana com muita força, não sei. Até uma brincadeira legal entre elas. E aí a Ariana fica tipo, ai meu Deus, tipo, brincando que doeu, que ele balançou muito. E a Cynthia vem assim, no maior cuidado, e pega no braço da Ariana. Gente, não é que isso é um problema, mas é que era isso o tempo inteiro. Tipo, em várias entrevistas, em vários momentos, elas nessa posição. A Ariana como se fosse a Glinda. Meu Deus, eu sou muito sofrida, difícil. A Cynthia Erivo, a Elphaba, né? Poderosa, forte e protetora da Ariana. Aí agora já na tour de Wicked for Good, o segundo filme, teve o caso lá, eu não lembro onde foi, meu Deus, eu me perdi agora, mas do fã que invadiu o tapete rosa, acho que era rosa, mas na premiação o fã invadiu e foi direto na Ariana, um cara que já invadiu vários palcos e tal. E aí a Cynthia, ela foi de uma forma pra defender a Ariana, igual uma leoa mesmo, ela foi braba, sabe? Até admirável e tal, mas ela foi, pegou o cara assim, tirou e tal, na maior força, sem nenhuma cerimônia. Mas a Ariana, ela tava assim, tipo, ai meu Deus, eu sou indefesa. É sempre isso o tempo todo. Tô falando desse momento em específico, mas tem muitos outros. Esses dias eu até vi um tweet que tava bem estourado, mostrando o antes e depois de todas das atrizes de Wicked. Tinha a Ariana, tinha a Cynthia e até a Michelle Yeoh também, que acabou perdendo muito peso. E nesse vídeo da invasão do fã, tá as três juntas. E aí você percebe o quanto que elas estão magras. E aí vocês já sabem, né?
né? A internet ela vai proliferar meio mundo de notícia dizendo que vão vazar aí as histórias dos bastidores desse filme para explicar o porquê dessa mudança comportamental, dessa mudança física. E alguns jornalistas já estão começando até a questionar elas próprias sobre isso. Tem um momento específico da Ariana em uma entrevista junto com a Cynthia, que a Cynthia sempre usa umas unhas grandonas assim, né? E a Ariana no meio da entrevista ela ficou assim, ó, segurando no dedo assim da Cynthia, meio que sem contexto, sabe? Ela segurando. Aí agora ela falou que ela percebeu durante a divulgação de Wicked e tal, que ela canaliza muito a energia dela com as mãos. Então ela precisa estar sempre tocando em algo, em alguém, pegando em alguma coisa. E como ela se conectou muito com a Cynthia, era a forma que ela sentia ali, se sentia confortável e tal. Ela também explicou que fora da divulgação de Wicked, ela e a Cynthia, elas se veem muito menos porque elas são muito ocupadas, cada uma com sua carreira ali. Ambas são cantoras, também atrizes e tal. E a Ariana parece que vai trabalhar muito como atriz agora. Então, durante a divulgação de Wicked, elas ficam coladas o tempo todo por isso, porque elas querem bater papo, elas querem, né, estar juntas e tal. Então elas passam essa imagem também por isso. A Ariana meio que justificou. Já a Cynthia, ela falou em algum momento mais superficial que é muito raro encontrar um elenco bom de trabalhar e muito unido. E foi isso que aconteceu em Wicked. Não só com a Ariana, mas com todo o resto do elenco. Com a Ariana, claro, mais intenso, porque elas são as protagonistas do filme, né? Dando agora a minha opinião, gente. Esse vídeo não tem o intuito do hate para as atrizes. Eu, inclusive, acho ambas espetaculares. A Cynthia Erivo é uma atriz absurda, uma cantora absurda. A Ariana Grande, assim, ela só tem, a galera falando, ela só tem de grande o nome, porque a estatura dela é bem pequenininha, mas ela tem um vocal, assim, enfim, ela é um absurdo. Elas são muito completas, muito talentosas em tudo que elas fazem. O problema é o contexto que o Wicked causou em ambas, tipo, a mudança que o Wicked trouxe. E qual a explicação disso? Assim, bem leigamente falando, eu acho que pode ter a ver com algo premeditado, não por elas, mas pela produção do filme, pela equipe de marketing, estender a imagem da Glinda e da Elphaba para fora do filme, e até esse comportamento teatral, emotivo o tempo inteiro, ela se tocando, se abraçando o tempo inteiro, tornou-se polêmico e também deu evidência ao filme no geral, né? Então eu acho que tem alguma coisa meio premeditada, porque não tô dizendo que elas são fake o tempo inteiro, mas é uma mudança muito drástica. Principalmente eu acho que da Ariana, porque, velho, a Ariana ela tinha uma postura completamente diferente, imponente, uma mulher forte, música falando sobre mulheres perigosas, aquela que Deus é uma mulher. Então ela é muito, né, cheguei, imponente, e do nada a gente vê a mudança dela para uma criança. Então eu acho que não é o acaso, sabe? Eu acho que é uma coisa premeditada. Agora, enquanto eu fazia esse vídeo, inclusive, ambas elas se despediram das personagens, porque o Wicked só vai ter 2 filmes, como no musical, que se eu não me engano só tem 2 atos, e agora acabou. Eu até torci para que, né, acabasse, até porque acaba essa agonia com elas e tal, mas eu acho que não foi por acaso. Talvez daqui a um tempo a gente saiba o que pode ter acontecido, teve realmente, ou se é nóia nossa da nossa cabeça. Elas só se entregaram tanto aos papéis que se tornaram as personagens na vida real também. E aí com o tempo isso vai passar e elas voltam a ser elas mesmas. Não sei, mas acho que é isso. Eu fico até com pena porque agora os criadores de conteúdo estão imitando as duas nas entrevistas. Se você for no TikTok e tal, e no Instagram também, em todo lugar você vê, tipo, a galera imitando, tirando onda, porque elas duas coladas o tempo todo e tal, e chorando, e não sei o que, o helicóptero passa assim, querido, meu Deus, e a Ariana, não, saia daqui. Me digam aí nos comentários qual é a teoria de vocês sobre essa postura delas, sobre o Wicked no geral e tal, o que é que vocês acham que aconteceu para isso estar acontecendo. E é isso, até o próximo vídeo, obrigado por estarem aqui.